família, que Ele continue abençoando, que você tenha uma semana muito abençoada na presença dEle, que na manhã de hoje, neste momento agora, Ele possa falar ao seu coração, não aquilo que você quer, deseja, mas com certeza aquilo que você, que eu, que nós precisamos aqui nessa manhã, tá bom? Quero cumprimentar os que estão em casa também, acompanhando pela internet, que este culto possa invadir seu lar ou o local que você esteja, e Deus ele possa falar ao seu coração também. Gênesis 45, verso 1. Vamos ler do verso 1. Verso 3, para ser mais objetivo. Gênesis 45, verso 3, diz assim a palavra do Senhor. E José disse aos seus irmãos: eu sou José. Por acaso ainda vive o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam conturbados com a sua presença. E José disse aos seus irmãos: aproximai-vos de mim, eu rogo a vocês. E eles se aproximaram, e ele disse novamente: eu sou José, o vosso irmão a quem vendeste ao Egito. Agora, pois, não entristeçais o vosso coração, nem vos irei convosco mesmo, por teres me vendido para cá, pois Deus me colocou diante de vós, para preservar a vida de vocês. Você pode dizer amém? Deixa a sua Bíblia aberta nessa manhã. Nós damos graças a Deus por sua palavra e pedimos que Ele venha aplicá-la aos nossos corações, tá bom? Queridos, há pessoas que na vida sempre vivem com aquela sensação de que parece que para ele tudo dá errado. Há pessoas que na vida vivem com aquela sensação que parece que tem uma nuvem negativa, uma áurea negativa, algo que de repente o cerca, algo que de repente o rodeia. Às vezes isso vai acontecer de forma concreta, objetiva, real. De fato a pessoa já viveu tantas dores na sua vida, já viveu tantas coisas de ruins que aconteceram, que de repente essa sensação é uma sensação real. Para isto acontecer, para este tipo de coisa acontecer, nós precisamos entender que temos pelo menos 3 dimensões na vida que isto pode acontecer. A primeira dimensão é aquela dimensão onde as ameaças são reais, onde as ameaças elas são concretas, ou seja, as dores vividas não são, pastores, dores imaginadas, não são dores criadas, não são dores abstratas, mas sim são dores reais, são dores concretas. São pessoas que de repente, na caminhada da sua vida, já passaram por tantos momentos de inseguranças, de medo, de feridas, de enganos e podem dizer: pastor, não é coisa da minha cabeça. Eu sei muito bem o que é isso, eu já passei por águas turbulentas, eu já passei por grandes desertos, eu já passei por momentos escuros da minha história, que eu tenho essa sensação e não é por acaso, é uma construção de vida, não veio de repente. A outra dimensão, por exemplo, que são aquelas dimensões imaginadas, ou seja, são pessoas que têm essa áurea negativa, que imaginam que tudo pode dar errado a qualquer momento, vai viajar, o carro pode virar, tem uma dor de cabeça, pensa logo que é uma doença muito grave, tem um problema, logo potencializa aquele problema, e na maioria das vezes isso nunca se concretizou. No chão da vida, no chão da existência, isso nunca acabou se tornando algo real, algo concreto. Isso acaba sendo mais uma perseguição da própria mente para com a própria pessoa. E há também aquelas que sofrem essa ideia, que sofrem essa pressão, e é basicamente uma pressão espiritual, é uma opressão também espiritual. É uma guerra espiritual. Há pessoas que, por vezes, vão enfrentar isto na vida de forma, tudo de uma vez só, tudo vindo de uma vez só. Às vezes, 2 desses tipos de problemas. Às vezes é uma guerra espiritual, como também uma questão concreta. Às vezes é uma só dessas questões. Enfim, eu quero hoje refletir com vocês aqui nessa manhã sobre a vida de uma pessoa que tinha tudo para ser alguém amargurado. Uma pessoa que tinha tudo para ser alguém revoltado. Uma pessoa que, pela forma que a vida dele inicialmente caminhou, pela forma que a vida dele inicialmente se desenhou, este homem aqui, que vocês já sabem quem é pelo texto que nós lemos,
Ele tinha tudo para ser alguém, pelo menos nos momentos em que isso aconteceram, nos momentos em que os fatos começaram a se desenrolar na sua vida, ele tinha tudo para ser alguém revoltado, fechado, enclausurado, alguém revoltado com a vida, com raiva de Deus, com raiva de tudo. Alguém vai dizer que às vezes o caminho entre o nada e o sucesso é uma tribulação. Às vezes o caminho de onde você está para chegar aonde Deus projetou algo para a sua vida é literalmente um caminho de tribulação, de perca, de lutas, de dificuldades. Há pessoas que na vida só conseguiram alcançar alguma coisa, homens, há mulheres que me ouvem aqui nessa manhã, que, claro, como um ditado popular, como se fala socialmente, podem dizer hoje, pastor, eu venci na vida. Podem dizer hoje, pastor, eu consegui chegar aonde eu imaginava, aonde eu projetava, mas se parássemos para ouvir a história dessa pessoa, não seria uma história fácil. Seria uma história difícil, será, na verdade, uma história, se parar para ouvir, uma história de lutas, de tribulações, de momentos que por vezes, talvez essa pessoa chegou no limite de cair e de repente a mão de Deus chegou, a virada de Deus aconteceu e o seu testemunho está aí hoje para a glória de Deus. São pessoas que precisaram passar pela tribulação, são pessoas que entre a promessa de Deus e entre o alcançar desta promessa, encontraram um caminho no meio chamado realidade. Realidade por vezes dura, realidade por vezes cruéis. Ações da nossa vida que, para serem concretizados de fato, você poderá dizer assim, olha, precisou dar errado para dar certo. Ou melhor dizendo, melhor formulando essa frase, Giovana, precisou dar errado para dar certo. Você pode dizer também o seguinte, se não desse errado, não daria certo. Essa pessoa é José. Essa história de José, ela pode perpassar os tempos e hoje ela pode ser a sua história. Eu vinha no carro agora com a minha esposa, ela está ali, e eu sempre faço por costume ler o sermão, ler a mensagem, reler ela. A gente aprende isso no seminário, né, pastor Idelmar? E eu disse a ela hoje, eu estava um pouco atrasado, hoje foi ela que me atrasou, normalmente, né, geralmente, né, irmãs? E aí, ela veio e eu pedi para ela ler o sermão. Ela vinha lendo o sermão, lendo o sermão, lendo o sermão. Chegou uma hora que ela trocou o nome de José pelo dela. Ela trocou a história de José pela dela. Eu poderia fazer isso. Há muitos que me ouvem aqui nessa manhã, aqui agora, talvez em casa, que conhecendo já sabedores da história de José, poderiam dizer, pastor, pode trocar o nome de José. Pode colocar meu nome nessa história. Porque de fato sonharam, de fato projetaram, de fato têm e tiveram, porque no sentido de tiveram, porque já realizaram, já chegaram em grandes momentos que Deus projetou para a sua vida, mas o caminho foi dor, o caminho foi lágrimas. E José é um jovem, José é um tipo de pessoa que ele nasce em uma família onde aparentemente ele tem tudo para dar certo. A família de José não é uma família qualquer, não é uma família normal, não é uma família simples. Eu diria que a família de José, pastor Jean, ela é uma família das mais importantes, se não a mais importante de toda a Bíblia Sagrada. Até porque é na família dele que Deus vai cumprir o seu projeto, na verdade vai começar o seu projeto de redenção para a humanidade. Só estamos aqui hoje, só a Igreja Batista Miramar, semana passada só celebramos a ceia, esse memorial incrível. Só estamos de pé, sua família só está de pé, sua casa só está de pé, porque Cristo veio. Porque Cristo nasceu, porque Cristo cresceu, porque Cristo morreu, porque Cristo ressuscitou. E Paulo vai dizer que em vão seria a nossa pregação se ele morresse e não ressuscitasse. Mas para tudo isso acontecer, Deus precisou de um projeto. O projeto era a família. E a família, para começar esse projeto, foi a família do avô deste homem aqui. Na verdade, não do avô, na verdade do tataravô, eu acho, né? Isaac é filho, aliás, Isaac é filho, Jacó é neto, ele é bisneto. Ou seja, o bisavô desse homem é que começou o projeto de Deus para salvar a humanidade. Por quê? Porque é de Abraão que vem Isaac, é de Isaac que vem Jacó, é de Jacó que vem José, que do ponto de vista bíblico também é um patriarca, embora na tradição oral nós só falamos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas José também exerceu um patriarcado. É agora que vai vir José com seus irmãos, os filhos de Jacó, que vão descer para o Egito, vão crescer, vão ficar numerosos demais. Esse povo agora depois vai para uma terra que é a terra prometida. Lá naquela terra, esse povo aqui, descendentes de José, de Jacó, de Abraão, de Isaac, vão se formular como povo e vão se dividir em 12 tribos. Das 12 tribos, duas mais importantes. A primeira, a tribo de Judá, e a segunda, a tribo de Levi. De Levi
vinham os levitas. Levitas não é aqueles que cantam, embora haviam aqueles que cantavam dentro dos levitas, mas levitas também eram os sacerdotes que cuidavam das coisas de Deus e do templo e do tabernáculo. E também a tribo de Judá, é dela que vai vir Davi, é dela que vai vir aquele que Bartimeu vai gritar no caminho dizendo que é o filho de Davi e que nós conhecemos também como leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus de Nazaré. Então Jesus veio de onde? De Judá. Judá vem de onde? De Jacó. Jacó vem de quem? De Isaac. Isaac vem de quem? De Abraão. E quem é Abraão? Bisavô de José. Então José não nasce uma família normal. José não nasce uma família simples, em uma família qualquer. A família dele era abençoada. Detalhe, naquela época havia poligamia diante do contexto histórico. E José é filho do amor da vida do pai dele. É filho de Jacó, aliás, é filho de Raquel, esposa de Jacó. Então, José é um filho especial, é um filho querido. Se fosse hoje, do ponto de vista da nossa sociedade, era um jovem, um adolescente só de notas boas, um menino prodígio, um menino exemplar, um menino crente, um menino de Deus, que de repente acorda um dia com um sonho. Normalmente isso acontece quando a gente sonha, a gente quer contar, a gente quer falar. Não condeno José por falar o sonho. Todo mundo aqui basicamente diria o sonho, contaria o sonho. E aí você basicamente já conhece a história, porque após o contar desse sonho, um jovem que até então não tinha nada que desabonasse a sua conduta na caminhada da vida, de repente ele começa a colher algo que ele não plantou. Ele começa a colher algo que ele não semeou, já quebrando aquela ideia de que tudo que a gente vive, missionário, é o que a gente planta, e nem sempre. Eu sei que Paulo fala aos Gálatas, olha, tudo aquilo que o homem planta, ele colherá, é a lei da semeadura. Mas isso biblicamente, teologicamente, está muito mais ligado a uma questão de vida eterna. Ou seja, a uma construção de vida. Aquilo que você semear aqui, será para você, meu amigo Daniel Valença, vida ou morte ao final dela. Não é propriamente no dia a dia, não é propriamente no cotidiano, embora aqui no cotidiano isso também vai acontecer. As situações da vida que vão acontecer de acordo com aquilo que você plantou, de acordo com aquilo que você decidiu, de acordo com aquilo que você escolheu. Mas o caso de José aqui já quebra essa ideia. Por quê? Porque até então, pelo menos o que a Bíblia narra, ele fez tudo certo, mas de repente começou a dar tudo errado. É como se fosse um tapete, o pastor Jean conta essa história aqui, o nosso pastor. É como se fosse um tapete, uma obra, um crochê que alguém está fazendo, e de repente está de cabeça para baixo, e aí mostra para aquela pessoa. Só que de repente a obra ainda não está completa, e a pessoa está vendo pelo avesso e diz que coisa feia. Mas daqui a pouco, quando vira, a pessoa percebe que na virada, o que estava sendo construído não era feio, era uma bela história construída por aquele que está tecendo. E aí esse alfaiate, esse tapeceiro, você sabe quem é? É o nosso Deus. É o nosso Deus que conhece tudo, que sabe de tudo. E aí José, ele era uma pessoa exemplar. Ele era um menino de Deus, um homem de Deus, uma pessoa que fez tudo certo e de repente a vida deu errado. Se José fosse alguns crentes hoje, se José hoje fosse alguns que adotaram essa infeliz, essa chamada teologia da prosperidade que há décadas se enverendou-se em nosso país e até hoje está aí, tomando conta de igrejas, abarrotando lugares, atraindo pessoas com aquela ideia de que crente não pode sofrer, de que crente não pode, pastor Sandro, enfrentar luta, de que crente não pode enfrentar dificuldade. Se José fosse dessa pessoa, José fosse dessa pessoa hoje, vivendo no contexto dele, aquilo que ele estava passando naquele momento, sonhando com bênção e acordando dentro de uma cisterna, alguém ia logo dizer assim, é pecado. Alguém iria logo dizer, esse aí fez algo para dar errado. Alguém iria logo apontar para ele dizer, tem algum problema. José, ele era um exemplo na horizontalidade da vida e ao mesmo tempo também na verticalidade da comunhão. Uma pessoa que era uma bênção e de repente se vê vítima de ciúmes, se vê vítima de inveja do seu irmão. E a inveja e o ciúme, ela brota por pelo menos duas coisas, por via de regras. Primeiro, inveja. Segundo, orgulho. Tudo isso quando vem e acontece é adubado pela insegurança, porque geralmente quem se sente seguro costuma sentir ciúme dos outros. Quem se sente seguro não sabe quem é, costuma perseguir. Geralmente quando você vê alguém perseguindo alguém de repente olhando muito para a vida de alguém e querendo acabar, querendo destruir, macomunando, preparando algo, provavelmente é uma pessoa insegura consigo mesmo, até porque quem tem paz consigo mesmo não tem tempo para perturbar a vida dos outros. Quem é feliz não perturba a vida de ninguém. E aí os irmãos de José se levantam contra ele para acabar com ele. E de repente, entre o sonho que ele tem, quando ele acorda, ele tem uma realidade de cisterna.
José, do ponto de vista da visão humana, é alguém que tudo deu errado para ele. É alguém que inicialmente a história dele foi literalmente uma história de derrota. Mas para que possamos objetivar essa mensagem, eu queria pensar com vocês aqui hoje quais são algumas lições de tantas que eu poderia pontuar nessa manhã, que a vida de José pode nos passar. Quero dizer para você que se a vida de José, como eu pontuei até agora, ela foi uma vida marcada por lutas, ela foi uma vida marcada por dificuldades, por problemas, por traições, por inveja. Por outro lado, a vida de José também foi marcada pelo cuidado, pela proteção e pela provisão de Deus. Se de um lado a vida batia, se de um lado alguém massacrava, se de um lado os irmãos mexiam com ele, por outro lado, a mão de Deus estava ali cuidando, a mão de Deus estava ali protegendo, e não é diferente com você. Não importa o que a vida lhe fez, não importa o que a vida está lhe fazendo, não importa o que aconteceu, e nem tampouco o que vai acontecer. Eu lhe garanto que sobre a sua vida, diante de qualquer situação, a mão de Deus tem te guardado. E é por isso que você está de pé aqui nessa manhã, adorando a Ele, bendizendo Ele, porque a mão de Deus é o que te trouxe até esse lugar. Em Gênesis 37, verso 6 ao 9, ele é abençoado pelo seu pai. Em Gênesis capítulo 37, verso 20 ao 22, ele é preservado por Deus. Detalhe, né? Ele é colocado em uma cisterna. Provavelmente, pode ser que não haja objetividade nisso, mas provavelmente uma cisterna que um dia tenha sido entupida pelo seu avô Isaac. Uma cisterna que tinha sido entupida contra o seu avô Isaac. E aquilo que um dia fizeram mal ao seu avô, agora serviu de bem para ele. Porque se a cisterna está cheia, ele não consegue sobreviver dentro dela. E aí ele é colocado dentro daquela cisterna. Ele passa pelo que passou, foi preservado, foi cuidado por Deus, foi abençoado como escravo, foi abençoado como mordomo, foi preso, mas foi abençoado como preso, foi abençoado como homem de Deus, foi abençoado como político, como gestor, instituído e colocado por Deus. José era alguém que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. E a pergunta que se faz essa manhã, para objetivar esse sermão, é: quais são as marcas da vida de José? O que é que a história desse homem nos ensina, apesar de tudo que aconteceu? Primeiro, José, ele era um homem que tinha visão de Deus. Repita comigo: visão de Deus. Observe que depois do sonho, depois daquilo que Deus entrega para ele, apesar da realidade contrária ao sonho, até porque ele sonha com honra de Deus, ele sonha com promessa realizando, ele sonha com propósito de Deus realizando na vida dele. E quando ele acorda, basicamente, quase que no outro dia, ele está dentro de uma cisterna. Ele está sendo vendido, ele está longe do pai, ele está longe da mãe, ele está longe da casa, ele está longe da família. E de repente, mesmo estando ali naquela cisterna, ele não reclama, ele não murmura, ele não fala, ele não diz que o projeto de Deus deu errado, ele não diz que o propósito de Deus deu errado. Por quê? Porque eu tenho para mim que José, ele tinha a seguinte ideia: Deus comigo não tem um plano, Deus comigo tem um propósito. Eu sei que desde cedo na igreja a gente tem sempre aquela ideia, né? Olha, Deus tem um plano na tua vida, não é isso que a gente ouve? Deus tem um plano na tua vida. Agora pensa comigo: plano é algo concreto, plano é algo que já está pronto, plano é algo que já está elaborado. Se fosse comigo, eu falo por mim, Eric, se fosse por plano de Deus na minha vida, eu acho que eu já tinha passado da letra Y, já estava na letra Z, eu acho que eu já tinha zerado o alfabeto, porque deu errado A, deu errado B, deu errado C, muitas das vezes por mim mesmo, por minhas decisões. Então, meu irmão, eu entendo que Deus, ele não tem plano. Sabe o que é que Deus tem? Ele tem propósito. Por que Deus tem propósito? Porque o plano, ele pode dar errado. Se der errado, precisa do B. Se der errado o B, precisa do C. Se der errado o C, precisa do D. Mas o propósito não. Algo pode estar acontecendo, mas uma coisa eu sei. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e contribui segundo o seu propósito. Ou seja, não é segundo o seu plano, é segundo o seu propósito. Ou seja, eu posso estar na cisterna, mas o propósito está de pé. Eu posso estar na prisão, mas o propósito está de pé. Eu posso estar de repente passando por uma noite escura, mas o propósito está de pé. Eu posso estar de repente privado de alguma coisa, mas o propósito está de pé. Por quê? Porque quem tem propósito não depende do cenário, não depende da cisterna, não depende da situação, não depende do que está vendo. Quem tem propósito se agarra a ele e sabe que uma hora ou outra Deus vai chegar, a virada vai acontecer e o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Então olhe para o seu irmão e repita para ele, a repetição é pedagógica. Diga assim para ele: Deus não tem plano. Diga a ele: Deus tem propósito. Então diga para ele: pode acontecer o que for, mas diga ele bem forte: o propósito de Deus na sua vida está de pé. E é claro
É claro que quando eu falo disso, não quer dizer que José sempre estava bem. Mesmo na prisão, na cisterna, vendido como escravo, as emoções dele variavam. Tem dia que a gente está chateado, tem dia que a gente está revoltado com Deus, só que a gente entende que Deus está ali. Tem dia que a gente olha assim, a emoção da gente está daquele jeito. Tem dia que minha esposa me dá bom dia, eu digo bom dia. E tem dia que ela me dá bom dia, eu digo nem dê bom dia hoje, estou estressado. É normal, e vice-versa, sim ou não? As emoções da gente podem variar, mas a gente nunca pode esquecer, Deus é fiel. Deus não é fiel a nós, mas Deus é fiel a Ele, ao propósito dEle, ao que Ele prometeu, ao que Ele plantou no seu coração. Então, em primeiro lugar, José tinha o que de Deus? José tinha o que, igreja? Segundo lugar, José era uma pessoa amável e agradável. Observe que José é o tipo de pessoa que ele tinha tudo para ser revoltado, sim ou não? José é o tipo de pessoa que tinha tudo para ser aquela pessoa que chegasse no ambiente e ele dizia, ó, não quero conversa. Adriano, José é o tipo de pessoa que, por aquilo que a vida trouxe para ele, por aquilo que os irmãos fizeram, por aquilo que lhe aconteceu, Valdemir, ele poderia ser alguém muito bem revoltado, amargurado, ou seja, fruto do cenário, fruto do que lhe aconteceu, fruto daquilo que lhe fizeram, porque a vida, por vezes, ela vai trabalhar exatamente para isso, para lhe tornar aquilo que lhe aconteceu. Você tem que ter essa ideia. Você não pode ser o que lhe aconteceu, você não pode ser o seu vale, você não pode ser a sua luta, você não pode ser a sua ferida. Por quê? Porque você é maior do que seu vale, você é maior do que sua luta, você é maior do que sua ferida. Você tem que entender que vale para crente, claro, isso é uma metáfora das lutas da vida. Ele não foi feito para morar, ele não foi feito para viver, ele não foi feito para se estabilizar. O salmista vai dizer, Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale, ou melhor, ainda que eu passe pelo vale. O vale foi feito para quê? Passar. A luta foi feita para quê? Passar. O problema foi feito para quê? Passar. Então passe a sua luta. Você é maior do que ela e você não pode se tornar o que você está vivendo. Então, José, ele tinha tudo para ser pessimista, amargurado, mas não. Ele está na prisão e ele tem sonho, o sonho dele. Mas tem gente sonhando também. E de repente, quando alguém sonha, a pessoa não pede para ele interpretar, mas ele se predispõe. Ou seja, o sonho era o quê? Um dom de Deus. Dado a quem? A ele. A interpretação era o quê? Era uma ferramenta que Deus entregou na mão dele. Agora pensa comigo. Pensa comigo, vou dar um exemplo. Pregar é uma arte. Pregar, falar. Agora, ministério é um dom. Tem gente que quer pregar, mas não tem ministério. Cantar é uma arte. Agora o ministério de louvor e conduzir a adoração é diferente, é dom. Eu não posso dizer que de repente Adriano cantando aqui, que tem um dom do ministério de louvor, de cantar, de adorar a Deus, e de repente pegar alguém lá fora, um pagodeiro, e trazer para cá e dizer que vai cantar e vai adorar a Deus do mesmo jeito. Não vai. Pode até ter uma voz melhor, pode ter técnica melhor, mas dom é diferente. Então o dom de José era sonho. Por exemplo, aí Deus me dá o dom de pregar. Eu estudo, eu me preparo, eu vou pregar, mas Deus me dá o dom. De repente eu estou numa situação revoltado com Deus, mas tem alguém precisando de uma palavra. Só que como eu estou com raiva de Deus pelo que está me acontecendo, e eu estou achando que é Deus que está macomunando contra mim, o que é que eu faço? Eu não vou pregar. É para pregar, eu não prego. É para dar uma palavra e eu não dou. É para fazer o que Deus me chamou para fazer e eu não faço. Era o caso de José. Ele tem um dom de interpretar o sonho. Ele pode interpretar, sim ou não? Ele poderia se revoltar e dizer, sabe de uma coisa? Eu posso, mas não vou ajudar. Eu posso, mas não vou fazer. Até porque eu estou aqui porque uma mulher muito bonita e sedutora veio para mim e eu corri. Eu fiquei nu, mas fiquei crente. Porque é melhor estar nu, correndo e crente, do que estar inteiro, bem bonito, bem vestido e por dentro, Deus percebendo que tem pecado. Ele foi fiel a Deus e mesmo assim ele não se revoltou. A vida não deu a ele o melhor naquele momento, a vida não deu a ele o melhor naquela circunstância, e mesmo assim, o que é que ele foi? Amável. Eu vou usar o dom que Deus me deu. E ele usou, interpretou, ajudou, fez o que Deus chamou ele para fazer, porque ele tinha tudo para ser amargurado, mas não foi. Meu irmão, você não tem ideia do quanto que a vida tem feito para te amargurar. Aliás, melhor dizendo, você tem ideia. Você que você tem, não, porque você tem ideia, porque se fosse
por aquilo que alguém já te disse, por aquilo que alguém já te fez, por aquilo que alguém já te falou, por aquilo que você já viveu, pelas feridas que já foram abertas, fechadas, tratadas, não tratadas, que hoje está aí, ainda marca, ainda dói, quando remói, ainda está lá. Você poderia dizer: pastor, eu não era nem para estar aqui nessa manhã, mas ainda bem que você não olhou para a ferida, você não olhou para o que lhe disseram, e está aqui hoje levantando a mão, está aqui hoje adorando, está aqui hoje glorificando, porque sabe que Deus é maior na tua vida e Deus é maior na tua história. Então José, ele era amável e tinha visão de Deus. José também, para correr, ele aprendeu a aproveitar as oportunidades. José, ele é o tipo de homem que ele olhava para o problema e ele não via problema, ele via oportunidade. Porque às vezes é exatamente assim: tu pede uma resposta a Deus, sabe o que é que ele vai te dar? Problema. Sabia disso? Por que tu clamas a mim, Moisés? Lá, Êxodo 14, 15. Diga ao povo que Senhor, não estou entendendo, tem um mar na frente. Diga ao povo que Senhor, explica melhor. Tem um mar na frente, eu mandei o povo. O Senhor não pediu resposta, Moisés? Foi. E qual é a resposta? O mar. Mas não estou entendendo, é que o mar é um problema, mas o problema exercita a sua fé. Levante a vara, quando a vara levantar, que é o instrumento que eu lhe dei, profeticamente o mar vai se abrir. Eu vou mandar um vento de lá, que do deserto, o vento vai vir de lá para cá, o mar vai se abrir, tu vai usar a fé, tu vai passar. Quando tu terminar de passar, tu vai entender o quê? Que Faraó vai tentar vir. Quando o Faraó tentar vir, passar naquilo que eu preparei para você, Faraó vai morrer. Por quê? Porque o que eu abro para Moisés é para Moisés. Quem tentar passar, eu fecho. E ele vai. Quando Moisés passa, Faraó morre. Detalhe, olha o que Deus estava pensando. Moisés pensa no agora. Diga comigo: eu penso no agora. Deus está vendo depois. Mas diga comigo: mas para chegar no depois, tem que encarar o problema e usar a fé agora. Pensa comigo: 40 anos no deserto, de dia sol, de noite frio. No deserto, a questão da sobrevivência. Ninguém planta, ninguém colhe, ninguém compra, ninguém vende. Além de todos esses problemas do deserto, ele poderia passar o tempo todo no deserto se perguntando: quem pode vir na minha cola? Faraó. Quem pode se arrepender e me perseguir? Faraó. Quem pode chegar aqui? Faraó. O que é que Deus faz? Eu vou usar a tua fé. Na resposta eu te dou um problema, tu vai exercitar a fé que eu te dei, o mar vai se abrir, e quando tu passar de uma vez por toda, tu vai provar de milagre, tu vai provar de mar aberto, tu vai provar de provisão, e tu também vai provar de livramento de um problema que lá na frente ia te dar dor de cabeça, mas se tu usar a fé agora, eu vou resolver de uma vez só. Acabou. Então diga ao seu irmão, diga: às vezes a melhor resposta será um problema. Mas diga ele: mas encare o problema, porque é nele que está a resposta e a vitória de Deus para a sua vida. Simples. Então José, ele foi um homem que aprendeu a aproveitar as oportunidades. Quando o copeiro foi saindo, ele lembrou: epa, lembre de mim. Quarto lugar, José, ele tinha uma mente positiva. Isso aqui não é positivismo, tá? Não é o Norman Vincent Peale, década de 50. Pastor, entre aspas, né? Pastel. Infelizmente. Que disse para muito crente no livro o poder do pensamento positivo. Pense que vai dar certo, vai dar certo. Diga que vai acontecer, vai acontecer. Vai dar certo, 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 vai dar certo. Vai nessa. Vai. Né? Chega no banco, para assim na frente do caixa e fica: vai sair dinheiro, vai sair dinheiro, vai sair dinheiro, vai. Mandar alguém te filmar, para postar depois. Então, ele tinha uma mente positiva, mas não nesse sentido. Por exemplo, ele estava sempre no cenário de desgraça, mas mesmo assim, fiel em Deus e acreditando nenhuma virada. Observe que ele não deixou se levar pelo que ele estava vivendo. Estava na masmorra, mas acreditando. Estava na masmorra, mas crente. É Paulo em Filipos. Está em Filipos amarrado a um tronco com Silas. Tem o que aí, Silas? Não tem nada, só voz. Vamos fazer o quê? Cantar. Eu canto, tu ora, eu oro, tu canta. Começaram a cantar, você já sabe o que aconteceu. Depois de 39 chibatadas, doendo, ferido, quebrado e cantando. É Jesus indo para o Getsemane morrer, Mateus 26:30. E o que é que ele faz no caminho? Eu sei que era tradição, eu sei que era questão da cultura judaica, mas ele vai como? Cantando. É Davi em Ziclag, quebrado, mas está lá, tomando postura e indo para a guerra. É uma mulher sirofenícia ouvindo de Jesus: mulher, eu não sou do teu povo, eu não sou teu, eu não posso te atender, eu não posso fazer nada, tu é grega, eu sou hebreu, não tem como te ajudar. E ela dizendo: eu sou um cachorrinho na beira dessa mesa. E ele dizendo: não pode.
Ela dizendo, pode, por quê? Porque até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. O que é que ela está dizendo? É melhor a migalha de Deus do que o banquete do diabo. Eu vim aqui buscar a pessoa certa. E aí, ela crê e o milagre acontece. É Jó, a vida batendo, quebrando, jogando ele lá embaixo. Ele se prostra quando recebe a notícia da morte dos filhos. E não é o prostrar do Novo Testamento do proscrineu com K, que significa adoração. Não, o prostrar ali é literalmente cair, é literalmente perder as forças. Mas quando ele está no chão, ele diz assim, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E lá na frente ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor e por fim se levantará. Se a gente que não depende das emoções, se a gente que não depende do sinal, ou seja, José era um homem crente, era um homem diferente, era um homem que estava preso, mas na mente dele a ideia era, Deus vai me tirar daqui, vendido como mercadoria, mas a ideia dele era, eu não sou mercadoria, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Isaac, eu sou neto de Jacó, ou seja, eu sei o que Deus tem comigo, por quê? Porque ele sabia, o homem pode dizer uma coisa, mas Deus disse outra, eu não dependo do cenário, eu dependo de Deus, eu não dependo daquilo que eu estou vendo, eu dependo daquilo que eu estou crendo. Então José tinha um pensamento positivo, porque José sabia, Deus não dá mapa todo. É o que, pastor Eric? É isso mesmo, Deus não dá o mapa todo. Nunca Deus vai te chamar e de repente vai te dar um mapa por completo. Nunca Deus vai te chamar e de repente vai mostrar a você todo o caminho. Nunca, porque se Ele te mostra o caminho, tu vai procurar atalho. Se Ele te mostra o caminho todo, tu vai procurar dar um jeito. Tu vai procurar a tua forma, tu vai procurar o teu caminho, tu vai querer fazer do teu jeito, tu vai querer fazer da tua forma. O que é que Deus faz? Ele não dá o mapa todo, Ele deixa bem claro para você, lâmpada para os teus pés, é a minha palavra. Essa palavra, ela tem força para iluminar o caminho todo. Essa palavra, ela tem força para te iluminar aonde você quiser ir. Mas o que é que Ele faz? Aprenda para que essa palavra seja lâmpada para os pés. Ou seja, ela ilumina na segunda e aqui já é suficiente. Ela ilumina na terça e aqui já é suficiente. Ela ilumina na quarta e aqui já é suficiente. É um passo por vez, mas é um passo por vez crendo, é um passo por vez orando, é um passo por vez acreditando, é um passo por vez vivendo e dizendo, eu já venci janeiro, já venci fevereiro, já venci março, já venci abril, já venci junho, já venci maio, já venci agosto, já venci tudo e eu estou de pé aqui hoje, adorando a esse Deus. Então diga para o seu irmão, diga ele, Deus nunca vai te dar o mapa todo para você aprender a dar um passo de cada vez. Caminhar com Deus é a certeza de que você jamais pisará em falso e que o teu futuro está sob a direção dele. Ou seja, quanto mais apertava, mais crente ele era. E por fim, José foi um homem de coragem. Eu disse o que? José foi um homem de quê? Coragem. Chamar só os instrumentistas para cá. José foi um homem de quê? Mas sabe para que ele teve coragem? Para perdoar. A coragem de José não é coragem para brigar. A coragem de José não é coragem para rebater. A coragem de José não é coragem para pagar na mesma moeda. A coragem de José não é coragem para usar a força do braço. A coragem de José é uma das maiores coragens que se deve ter aqui na terra. O quê? Coragem para amar. Coragem para retribuir amor. Coragem para perdoar. Coragem para olhar para quem lhe fez mal e dizer assim, olha, você me fez o mal, mas eu não vou lhe pagar com mal. Porque você entende que se não fosse o mal que lhe fizesse, mesmo doendo, mesmo machucando, mesmo ferindo, você não chegaria aonde você chegou. Porque ferida dói e machuca. Mas um dia você vai olhar para ela e não será mais uma ferida, será só uma marca. Será literalmente apenas uma cicatriz. E alguém vai dizer assim, que marca é essa? E você vai dizer, é marca de algo que doeu. É marca de algo que feriu. Mas também é marca de algo que tinha tudo para me matar, mas não me matou. Tinha tudo para me destruir, mas não me destruiu. Então não é mais marca. Diga comigo, as minhas feridas lá na frente não serão mais marcas. Diga comigo, as minhas feridas serão agora memoriais do que tinha tudo para me matar, mas não me matou. Eu estou vivo, eu estou de pé. Deus agiu, Deus realizou, Deus fez, Deus cumpriu, e as promessas dele na minha vida estão todas de pé para a honra e glória do nome dele. Nesse texto, Gênesis capítulo 45, e foi o texto lido, José, depois de toda a crise que a família dele estava enfrentando, ele pode, pastor Edelmar, dar o troco. Olha eu aqui, me feriram, né? Vou usar o hino da Damares agora. Senta aí na mesa, você vai para a plateia. Minha vitória tem sabor de mel. Não.
Eu posso ferir, mas não firo. Eu posso machucar, mas não machuco. Eu posso dizer, vocês dependem de mim, mas não digo, embora que dependa. Eu posso passar em rosto, mas não passo. Porque eu não sou o que me fizeram, mas eu sou o que Deus disse que eu iria ser. Eu sou uma bênção. José vai dizer no verso 3, eu sou José. Ele chora a dor dos irmãos, ele se revela e basicamente ele diz, olha, o mal que me fizeram, Deus transformou em bênção. Salomão Luiz Ginsburg, pai das igrejas batistas em Pernambuco, pertinho da gente aqui. Ainda jovem, morando no Brasil já. Pai dele judeu ortodoxo, odiava, melhor dizendo, crente. Quando ouviu dele que ele era crente agora em Jesus e convertido, disse, como é a história? Se vier com essa história de crente para cá, eu vou lhe expulsar de casa. Deu uns dias a ele disse, pai, não precisa dar uns dias, eu quero Jesus. Eu tenho certeza do que Deus quer comigo. E de repente o pai agora vai surrá-lo na frente das irmãs, dos irmãos, da mãe dele. Vai preparar a bolsa dele, vai ler ali a lei, lá no Pentateuco de Moisés, vai amaldiçoá-lo. E ele conta na sua biografia que cada vez que o pai dele o amaldiçoava, ele ouvia uma voz, dizendo assim, ele está abençoado. Cada vez que o pai da terra dizia, está amaldiçoado, ele dizia, está abençoado. Era Deus falando com ele. Que o que importava para ele não era o que o pai da terra estava falando, mas era o que o pai do céu já tinha dito. Ele sai para a rua chorando, um dia de chuva. De repente um guarda municipal vê ele chorando. Pensa que ele está bêbado e diz assim, rapaz, cedo da noite, esse jovem já está embriagado. Ele escuta, ele diz, não. Ele conta a história, os dois se abraçam. Deus renova aquele homem naquela mesma hora, depois daquele testemunho. Já naquela hora, espancado pelo pai, o guarda municipal aceita Jesus. E lá na frente vai se tornar membro da igreja dele, diácono da igreja dele, um auxiliar da igreja dele. Salomão Luiz Ginsburg, em outro momento, de tanto fazer a obra de Deus em Pernambuco, alguém contratou Daniel Valença, um pistoleiro para matá-lo. Vou matá-lo porque eu não aguento mais esse homem fazer essa obra, não suporto mais ele. Quando o pistoleiro chegou lá para matá-lo, mandou ele se ajoelhar, está na biografia dele. Ele se ajoelha e ele diz assim ao pistoleiro, deixa eu fazer uma oração, por favor. Só me dê a oportunidade de fazer uma oração. E de joelhos ele começa a orar, entregar sua vida a Deus. Ele não pede livramento, ele pede só a vontade de Deus. Só que no meio da oração ele começa a orar pela família do homem. Pai, eu te peço que tu abençoe a família desse homem, que eu não sei por qual motivo veio aqui tirar a minha vida. O homem se levantou e disse, vem cá, eu não vou lhe matar mais não, agora eu vou voltar lá e vou matar quem mandou lhe matar. Ele disse, não. O pistoleiro se converteu. Você não nasceu para ser o que a vida lhe fez. Você nasceu para ser o que Deus quer que você seja. Bata no peito assim, bata assim no peito. Diga assim, eu serei, independente do que eu vi, do que passei, do que estou passando. Diga, eu serei uma bênção. Agora você pode aplaudir o Senhor bem forte. A especialidade de Deus em nossa vida. Repita isso comigo, diga assim comigo. A especialidade de Deus em nossa vida é frustrar os planos do diabo. Meu irmão, se o diabo fosse depender de psicólogo e psiquiatra, ele já tinha zerado as consultas. Ele já tinha zerado um monte de cartela de Rivotril. Porque quanto mais ele planeja, Deus desarma. Quanto mais ele prepara, Deus chega na hora. Que hora? Não a tua, a dele. Às vezes tu tá assim, ó, vou cair. Deus diz, vai não, tô aqui. É Agar no deserto achando que vai morrer. Deus chega. É Gideão no lagar escondido, malhando trigo no lagar que não é lugar de trigo. Deus chega. É Lázaro 4 dias. Deus chega. Tantos outros exemplos. José foi um homem de coragem. Mas coragem para perdoar. Diga ao seu irmão, diga, será que nós temos essa coragem? Não é fácil. Para a gente poder cantar nesses dias de tantas lutas, de tantas dificuldades, que Deus possa aplicar essa palavra no nosso coração, mas para a gente poder cantar,
Eu quero que você entenda uma coisa. Deus vai virar a história de José. Porque Deus é Deus que vira histórias. Você conhece a história, não quero me atentar a ela hoje, só as lições. E José vai perdoar, não vai reclamar, vai vencer. Eu quero que você entenda hoje. Levante a mão e receba essa palavra. Só há um projeto que pode dar certo na sua vida. E esse projeto se chama o projeto de Deus. Só há um projeto que pode dar certo na sua vida. E esse projeto se chama o projeto de Deus para a sua história. Algumas lições da vida de José. Primeiro, sabe que dificuldades não são irreversíveis. Diga comigo, diga: para Deus não há irreversível. Segundo, não aceite o ódio como ponto final na sua vida. O ódio para mim é uma fase, eu passarei por ele, eu não viverei ele. Terceiro, não se renda à amargura. Quarto, não desperdice as portas que Deus abre para você. Às vezes, as portas de Deus estão travestidas, sabe de quê? De gente. Porque Deus, para abençoar a gente, Ele usa gente. Hoje, minha vida depende exclusivamente de gente. Você depende de gente. Para chegar a lugares, assinar contratos, entrar em portas, receber emprego, chegar em lugares, alcançar algumas coisas, o maior caminho que Deus vai usar é gente. Então nunca despreze, nunca trate mal, sempre observe, sempre trate bem, independente da classe, da cor, do credo, do ministério, da posição, do que for. Trate gente como gente. Porque é gente que Deus vai levantar para abençoar a gente. Amém? Quinto, não creia em situações imutáveis. Sexto, não se abata com as tentações. São caminhos para Deus te fortalecer nele. Sétimo, não tema os desafios gigantes. Supere ele. Desafio gigante, diga comigo: desafio gigante, vitória grande. Oitavo, não seja refém do que lhe fizeram. Nono e penúltimo, saiba que em meio a tudo que aconteça, você, diga ao seu irmão, você é o único que pode impedir o projeto de Deus em sua vida. Diga a ele: não é nada e nem ninguém, é só você. E por fim, e por hora, claro, não se esqueça de onde você veio. Não despreze suas origens. O Deus de José, meu irmão, ele não mudou. O amor é o mesmo, Deus é o mesmo. E se crermos nessa simples mensagem, eu conversei com vocês nessa manhã, nós iremos enfrentar as dores e ter certeza que não há nada e nem ninguém que vai acabar com o projeto de Deus na nossa vida. Romanos 8:28, para encerrarmos. Precisamos compreender e entender que a soberania de Deus precisa ser encontrada no nosso sofrimento. Nas nossas lutas nós precisamos encontrar a soberania dele. Vamos ler juntos? 1, 2, 3, vamos lá? É plano ou propósito? É plano ou propósito? Ô pastor, deu errado. Deu não, é propósito. Ah, mas eu já estou no plano B. Tá não, nem plano A teve. Nunca teve plano, sempre teve propósito. Ou seja, e se tem propósito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e contribuem segundo o seu propósito. Para encerrar e a gente cantar, pode vir para cá. O Dr. Henry Allen, um dos pregadores da igreja de Moody, os famosos pregadores da igreja dele em Chicago, contava sempre uma história que ficou muito famosa nos Estados Unidos. Essa história ele repetia quase todos os domingos. Certa feita, pastor Idelmar, estava acontecendo uma conferência com pregadores famosos, conhecidos ali daquela região. E naquela igreja de Chicago sempre havia um coffee break antes, não sei se havia esse termo na época, e alguém servia ali biscoitos, cafezinho, né? Uma comida, um lanchinho antes, depois. E sempre chegavam antes para comer desses biscoitos, que era uma irmã da igreja que fazia, para tomar aquele cafezinho, para aproveitar ali aquele momento de comunhão. E certa vez, conta-se que alguns pregadores estavam ali discutindo a verdade difícil que está em Romanos 8:28, pode colocar na tela, Romanos 8:28. Porque, de fato, não é fácil entender essa verdade. Todas as coisas, quer dizer que a traição de alguém, quer dizer que a ferida de alguém,
quer dizer que de repente um abuso, quer dizer que de repente uma usurpação de alguém parar comigo, um engano de alguém parar comigo, algo preparado para me matar, que me doeu, que me machucou, todas mesmo, é difícil de entender? Mas quando se entende, fica fácil. Aí aquela senhora que fazia os biscoitos, estava passando, eles discutindo, era teologia para lá, teologia para cá, mas eu acho que por isso, eu acho que por aquilo, eu acho que por isso. Ela chamou eles assim, vocês me dão licença? Aí ela disse, vocês gostam dos meus biscoitinhos quentinhos que eu sirvo aqui, não gostam? Aí eles gostam, adoramos. Vocês sabem como ele é feito? Aí ela começou, trigo, ovo, ou ovos. O que mais? O que é que se faz um biscoito aí? Fermento, né? Açúcar, leite. Esquece o leite, que leite a gente toma, é tranquilo. Açúcar ninguém come, mas coloca ali, né? Agora ela falou assim, pense comigo. Alguém aqui queria comer só o pó do trigo? Sim ou não? É gostoso o pó do trigo? Fermenta, a senhora come na sobremesa depois do almoço? Não come. Um ovinho cru, eu sei que tem aqui o pessoal da academia, né? Eu também sou, mas não sou doido desse jeito. É que quebra o ovo, né, irmão? Porra, forte. Mas é bom a gente comer, hein, pastor Sandro? Comer um ovinho cru ali, quebrar, colocar na boca. Tudo ingrediente que separadamente não tem um bom sabor. Separadamente não é bom, não é agradável. Aí ela disse, mas quando eu bato, quando eu misturo, quando eu começo a tratar e entro em um processo, e daqui a pouco eu coloco para a prova de fogo e sai. Ninguém lembra que o trigo é ruim para comer só. Ninguém lembra que o ovo cru é ruim. Ninguém lembra que o fermento é ruim. Mas simplesmente diz assim, que biscoito saboroso. Só que só diz isso porque viu o final, mas não acompanhou o processo. Saiba de uma coisa. E aí ela disse nesse dia, eu acho que com essa explicação se encerra a questão. Saiba de uma coisa, se for preciso, Deus vai usar todos os ingredientes, sendo bom ou ruim, doendo ou não, machucando ou não, Deus vai usar todos os ingredientes possíveis, para que no final, alguém possa dizer que obra linda é a vida deste homem e a vida desta mulher. A luz para acender, ela tem dois polos. Quais são os polos? Eletricistas prediais, digam aí, positivo e negativo. É assim ou não é? Se for preciso, e é preciso, para a luz de Deus brilhar na sua vida, com essa metáfora eu lhe digo, Ele vai usar os positivos que são bons. Um momento como esse é positivo, mas daqui a pouco vai ter noites escuras, vai ter momentos de lutas, vai ter momentos de solidões, pastor Assis, existenciais. E aí é o negativo, mas quando juntar, a luz de Deus vai brilhar na sua vida e na sua história. Para encerrar e cantar, qualquer que seja a circunstância, de hoje ou amanhã, diga comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gênesis 50 e 20. Olha aqui na tela para a gente poder cantar. Gênesis 50 e 20. Se você aplicar essa mensagem ao seu coração, um dia você vai dizer isso aqui. Só a primeira parte, até a vírgula, tá bom? 1, 2, 3, vamos lá? Ou seja, vocês planejaram o mal para mim, mas Deus transformou em bem. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Vamos fazer o coral? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Mais alto. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Segure, senão não dá tempo. José perdoa os seus irmãos. Jamie Camp, comentando sobre o perdão, ele diz que perdoar não é esquecer. Já disse isso aqui. Perdoar não é esquecer, mas é lembrar do fato como um fato consumado. Acabou, resolveu, já era. Perdoar não é esquecer, perdoar é viver além daquilo que aconteceu. Jamie Camp continua dizendo que perdoar não é voltar ao passado, mas é tratar ele com misericórdia.
Perdoar não é exigir mudança de quem nos feriu antes de perdoarmos. Perdoar é muito difícil, mas não é impossível. Perdoar é considerar o outro como tão carente da graça de Deus como nós. E perdoar não é sentimento. Eu tenho que sentir para perdoar. Diga comigo, perdoar é decisão. Você foi perdoado. Eu fui perdoado. Todo dia somos perdoados. Quem somos nós para não perdoar? Olhe para a vida hoje, para o inimigo, para tudo que alguém fez contra você e diga assim: vocês planejaram o meu mal, mas Deus transformou em paz. Vamos ficar de pé?